English for Brazilians. The most delicious podcast to learn English. Hello, folks! Olá, pessoal, meninos e meninas do nosso podcast Inglês para Brasileiros da The Flash School. Você acessa o nosso site na theflashschool.com e nas mídias sociais. Eu sou o professor Ivan e hoje estou com um convidado muito legal aqui com a gente, nosso amigo Leonardo Alves. Hello, Leonardo! Hello, Ivan. Hello, everybody. Muito bom estar aqui com vocês nesse episódio, pessoal. Que legal. Obrigado, Leonardo, por estar aqui com a gente. Bom, como vocês já viram, talvez aí, o tema de hoje é falar um pouquinho sobre aprendizagem contínua e gestão de competência. E o que isso tem a ver também com o inglês. O Leonardo está aqui representando a S4 Alpha, que é uma empresa que ajuda a trazer realização pessoal através dessas ferramentas, como falamos aí, aprendizagem contínua e a gestão de competências. O Leonardo fala inglês, está atualmente na França, né, Leonardo? Isso mesmo. Mora aqui no sul da França, em Nice. Joia! E tem bastante experiência para compartilhar. E dentro desse episódio curto, a gente vai tentar trazer o melhor que a gente puder para vocês aí. É algo bem legal, você tem que ouvir até o final, porque, inclusive, vamos ter alguns brindes, uns presentes, umas surpresinhas aí para a galera que está ouvindo o podcast, que vai ajudar você profissionalmente nesse período de pandemia. Então, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Léo, falei um pouquinho aqui sobre a S4 Alpha, né? Mas você poderia explicar um pouco melhor sobre o que a empresa faz? Fala para gente. Olá, Ivan. Olá, pessoal. A S4 Alpha, Ivan, a gente é focado na gestão atitudinal, né? Como você comentou, que a gente vai falar hoje sobre gestão de competência e gestão atitudinal, a S4 Alpha é uma empresa líder no mercado, ela já existe faz uns 15 anos, a metodologia S4 Alpha, e basicamente o que a gente faz é justamente quebrar esse modelo antigo de gestão de desempenho, o desenvolvimento pessoal, que era focado exclusivamente no desempenho, né? No que a pessoa entregava no final do dia. Hoje, a S4 Alpha está quebrando a forma que o mercado se vê o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento dos colaboradores, por permitir entregar uma ferramenta 360 graus, que consegue avaliar todos os lados de um indivíduo, justamente fazendo análise de competência daquele indivíduo, alinhado à nossa visão, né? A visão da S4 Alpha é permitir que todos os indivíduos possam se desenvolver de forma objetiva e clara nas competências-chave para atingir seus objetivos. E assim a gente sabe, a gente atingindo o objetivo, a gente atinge a felicidade, atinge a realização pessoal, e com isso a gente vai sempre buscando um desenvolvimento contínuo, né? O que a gente já conecta aí com a aprendizagem contínua, que é um dos focos do sistema da S4 Alpha. A gente tem essa ideia de gestão de competência, não é aprender uma coisa ou um assunto num momento específico, mas sim ter esse cuidado do aprendizado contínuo, né? Esse que é o nosso grande foco na S4 Alpha. Oh, muito legal, que top. Inclusive, a gente se conheceu, né, num evento Sebrae, né, onde a gente buscava justamente contatos e as empresas se conhecerem, porque esse período aí, principalmente para quem está ouvindo, né, esse período de pandemia está fazendo muita gente, né, olhar no espelho, olhar para dentro e falar, puxa, como é que está a minha área profissional, o meu currículo, o meu inglês, a minha habilidade e tal. E às vezes a pessoa em si não consegue ver aquilo que realmente precisa. Então, um olhar externo, uma visão inovadora como essa que vocês trazem, com certeza vai ajudar a pontuar aquilo que realmente é necessário para cada uma dessas pessoas, empresários ou não, né? Ou colaboradores. Mas, então, dentro dessa linha, Léo, o que seria, então, assim, se fosse definir a gestão de competência? A gestão de competência, Ivan, se a gente pensar numa pessoa, ou uma pessoa que seja um funcionário, ou mesmo dono de empresa, a gente precisa analisar a gestão de competência em 3 pilares, sabe? Essa é uma terminologia já conhecida na psicologia, que a competência é fundamentada em atitudes, habilidades e conhecimentos. Então, basicamente, quando a gente fala de gestão de competência, a gente está de uma forma geral, encapsulando esses 3 pontos, a atitude, habilidade e conhecimento, em uma forma que a pessoa, ela seja um contribuidor individual, seja um líder, seja o próprio dono da empresa, consiga setar os objetivos da empresa
alinhado ao que as pessoas precisam se desenvolver para poder entregar algum objetivo. Então, nesse exemplo que eu comentei, uma pessoa, né, sendo que essa pessoa é um funcionário, um colaborador individual, seria como, por exemplo, eu falar que eu tenho nervosismo em falar em público, né? Eu sou um pouco, sei lá, um pouco tímido, e aí eu pego uma função de liderança. Como que eu trabalho essa minha timidez? Como que eu perco toda essa bagagem aí que talvez não me deixa eu me expressar da forma mais fácil de outra pessoa me entender? Então, basicamente, seria isso. Seria como você fazer uma gestão estratégica para você poder se desenvolver, sempre lembrando nas atitudes, nas habilidades e nos conhecimentos necessários para alguma atividade. Eu até comento, Ivan, que essa dificuldade faz parte da minha carreira, viu? No começo da minha carreira eu era bem tímido. Eu sou basicamente o estereótipo do cara de TI. Minha carreira sempre foi de tecnologia, né? Eu comentei com você que eu não falava inglês quando eu comecei minha carreira e logo depois eu percebi a necessidade do inglês. Mas eu era o estereótipo de TI. Eu era um cara bem tímido, que não conseguia se expressar, que não conseguia liderar um time. E eu tive que me desenvolver ao longo do tempo, justamente usando algumas técnicas de gestão de competência para poder me ter uma projeção maior na minha carreira profissional. Isso aí é legal, essa experiência, né? Muito bom a gente ouvir isso de você, né? Que está dentro da área e viveu situações do tipo aí. Realmente, a gente não pode parar, né? Agora é uma época de inovação, então a gente tem que deixar para trás, né? Muita coisa para se reinventar e continuar no mercado bem, né? Isso aí é algo muito importante. Essa questão da aprendizagem contínua, né? A gente está falando um pouquinho sobre isso. Na prática, né? A aprendizagem contínua funciona como, Léo? Esse é um bom ponto, Ivan, que a aprendizagem contínua, a gente ouve isso direto, né? Que a gente precisa se desenvolver e tudo mais. Mas a aprendizagem contínua tem um grande sociólogo polonês, que é bem conhecido no ramo da psicologia. Inclusive, as pessoas que estiverem ouvindo a gente, que forem psicólogos, vão se identificar ou vão reconhecer essa pessoa, que é o Zygmunt Bauman. E ele diz o seguinte, ele fala assim, vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar. Então, quando a gente pensa que hoje a gente está numa certa posição, está num certo cargo, a gente não sabe o que vai ser a necessidade do mundo no futuro, né? Então, por exemplo, hoje eu sou de TI, né? TI já se mudou muito ao longo dos anos. Então, hoje, por exemplo, um cargo que está muito em alta em TI é cientista de dados. E quando eu comecei minha carreira de TI, alguns bons anos atrás, eu não sabia que ia ter cientista de dados hoje no mundo que a gente vive, né? Então, eu não saberia como me preparar para essa situação. Então, um exemplo bem claro que eu dou quando eu converso sobre aprendizagem contínua é justamente essa ideia de que a gente nunca sabe como que vai ser o futuro, independente de qual área você esteja. Se você for um médico, se for um taxista, o que for. A gente nunca sabe como é que vai ser a realidade no futuro. E a aprendizagem contínua justamente vem para trazer esse conhecimento, né, essa percepção, para a gente poder sempre estar buscando pequenos conhecimentos ao longo da sua carreira, que juntando todos eles vão criar uma bagagem fundamental para você exercer uma função diferente no futuro, que muitas vezes nem existe, né? Então, a aprendizagem contínua é justamente essa capacidade das pessoas se desenvolverem para o que é útil agora, sabe? Então, tem vários desafios nisso que as pessoas têm que pensar isso ao longo da carreira, mas o foco principal é como você conseguir se desenvolver para a necessidade do momento, pensando no que você quer fazer no futuro, né? Sim, sim. Você tinha comentado uma experiência que você teve, né, com respeito ao inglês, numa ligação. Depois você não deixa de comentar aí para a galera, vai ser bem interessante de ouvir isso. E já agregando, né, para eu passar para você, até no curso de pedagogia, eu lembro de um professor falando para a gente lá nessa questão. Você acha que tem médico que fica 2 anos sem ir num seminário? Você acha? E aí muita gente falou, não. Ele falou, tem médico que passa 2 anos sem ir num seminário, sem se atualizar, né? Tem professor que consegue ficar 4 anos sem fazer um curso para melhorar, né, a habilidade dele? Tem. Então, como que alguém consegue manter esse pensamento que você falou aí ao longo assim da carreira? Uhum. Certo, esse daí é um tema interessante, Ivan, porque você comentou da minha dificuldade no inglês.
E tem até tem aquela história que eu já conversei com você, né? A gente já se conhece um tempinho aí, já trocamos algumas experiências e esse ponto do inglês para mim sempre foi um desafio, viu? Porque quando eu comecei a minha carreira, eu não sabia onde eu ia parar, né? Hoje, por exemplo, como você comentou, eu moro na França, mas no começo, não falando inglês, muitas portas ficaram fechadas para mim justamente por não ter esse conhecimento do inglês, né? E quando a gente fala em aprendizagem contínua, eu só tive vamos dizer assim, essa sacada, né, esse insight, quando eu estava trabalhando na IBM e eu tive que ligar para uma menina nos Estados Unidos e eu todo nervoso, né, tremendo mais que bambu verde, sabe? Assim, tremendo que era absurdo. A minha primeira ligação numa multinacional é tendo que falar com a matriz lá nos Estados Unidos, né? Eu morava no Brasil. Aí eu liguei e eu acho que eu não consegui nem falar direito, sei lá se eu tava falando nem inglês, talvez eu tava falando espanhol com a menina desligou o telefone que não tava me entendendo também, sabe? E só que assim, eu continuei falando com ela, porque perto de mim estavam os meus chefes, tava todo mundo, e para mim não deixar a bola cair, né? Para que eu não deixasse a bola cair, eu acabei continuando falando, né? Mas foi nesse momento que me deu o trigger, sabe, Ivan? Foi nesse momento que eu percebi que, assim, eu saí da faculdade, né? E na faculdade me preparou para o mundo de TI, eu aprendi vários assuntos que foram essenciais para minha formação, para minha carreira. Porém, eu achei que aquilo ali era o que eu precisava para o resto da vida. Eu estava na zona de conforto. Falei assim, bom, aprendi as últimas tecnologias, agora é só me manter aqui atualizado com as tecnologias e boa. E não vi que, por exemplo, o nível de inglês que eu tinha aprendido com contato com a tecnologia, contato com as linguagens de programação, não era o mundo de inglês do mundo de negócios. Eu precisava me desenvolver um pouco mais, eu precisava fazer uma conversação, eu precisava, por exemplo, marcar alguns horários com você, Ivan, com um professor, né, de inglês, para que eu pudesse não ficar naquele verbo to be, sabe? Não só ficar no the book, on the table, mas falar um pouco umas estruturas de frase mais complexas, talvez aprender alguns jargões de negócio, por exemplo, whereas, ou por exemplo, within, or nevertheless. Então, assim, são palavras que se você não tem um professor para te ensinar, você acaba não usando, sabe? Aí você vai para o mundo profissional, você não tem essa bagagem para poder te suportar na vida real. Então, assim, pensando ao longo da carreira, Ivan, eu dou esse exemplo da minha vida, né? Esse é um exemplo bem prático. Eu dou outros exemplos também, por exemplo, se a gente vê um taxista, o exemplo do médico que você comentou. Hoje o médico está tendo a carreira. Como a gente traduziria isso, Ivan? Disrupting. Como é que seria a melhor tradução? Disrupting seria como se desintegrasse, né? Quebrasse para talvez reinventar, por exemplo. Perfeito. Então a gente tem, por exemplo, a carreira de médico está sendo reinventada. Agora a gente tem telemedicina, a gente tem o taxista que ganhava uma grana no Brasil alguns anos atrás, agora tem o Uber. Então a gente vê que todas as carreiras estão de alguma forma sendo reinventadas. Então a gente como funcionário, a gente não consegue, funcionário, ou colaborador, ou líder, ou dono da empresa, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então esse que é o ponto importante, a aprendizagem contínua, garantindo que você vai aprender os pequenos blocos, como a gente falou, né, conectando num futuro que você não sabe, mas ao longo da carreira, de forma prática, para uma pessoa poder se desenvolver, as minhas sugestões com base no que eu, assim, uma experiência bem pessoal, seria basicamente ler bastante o mercado, né, ouvir os podcasts, como a gente está fazendo agora nesse podcast, ouvir outros podcasts, expandir o teu leque de percepção, né, verificar necessidades da própria empresa, ver para onde que a empresa está movendo, para onde que a empresa está tendo mais necessidade, sabe? E um conceito, eu não sei se em outras áreas tem, mas em TI é muito forte, que é o conceito de certificação. Então, tirar uma certificação de inglês, né, a gente sabe que, por exemplo, tem o TOEFL, tem o IELTS, tem várias certificações de inglês que, mesmo que uma empresa não especificamente vai te pedir uma certificação, fala assim, se você tem um nível, você tem, sei lá, mais do que tantos por cento no IELTS, você tem mais do que X notas no TOEFL, mesmo que a empresa não te peça isso, é uma bagagem a mais que você coloca no baixo do braço e fala assim, cara, eu tenho comprovado aqui por tal instituição que eu sou certificado em tal coisa. Então, o que eu diria é ir atrás das certificações também. Então, você buscar um conhecimento que você quer aprender e ir atrás de qual certificação você pode tirar para comprovar esse conhecimento. Ótimo. Essa parte de certificação, foi legal que em outros bate-papos a gente não falou disso, Léo, e agora comentando aqui, para quem está ouvindo, isso é muito, muito legal. Eu já tive, por exemplo, seleção de professores em que a gente recebeu aqui, né, na The Flash, currículos,
E, logicamente, passaram vários, assim, a primeira coisa que a gente olhou foi quando tinha um anexo, e quando a gente olhou era um certificado internacional, né? Então, logicamente, é natural, né, que a gente coloque os outros para olhar daqui a pouco, porque esse aqui eu já sei, eu não preciso avaliar o nível de inglês dessa pessoa, ela é certificada. Então, né, lógico que eu conheci pessoas sem certificado que tinham inglês muito top, mas se você vai para uma empresa que recebe 300 currículos, né, e aí, né, pode abrir portas ou cortar caminho, né, se você consegue provar, tanto no inglês como em outras áreas, olha, eu sou certificado na competência tal, eu tenho esse tipo de competência ou habilidade, né, ou tive esse tipo de treinamento. Isso é muito bom. Léo, para a gente começar agora, então, já a caminhar para o fim desse podcast, que a gente espera que a galera esteja gostando, e acredito que já aprenderam muito. Mas ainda tem bônus, ainda tem surpresa. Fala para a gente aí agora, rapidinho, como que a empresa ela pode ajudar os funcionários, como que, assim, a gente pode dizer que esse podcast ele é útil não só para quem tem empresa, desde a micro até a maior, como também para quem ele é um colaborador de uma empresa. Como que isso pode acontecer? Certo. As formas que eu sugeriria, Ivan, é basicamente no que eu tenho de experiência de ver já várias empresas implementando o sistema do S4 Alpha, né? Eu vejo que para ter sucesso na gestão de competências, na gestão estratégica alinhada à gestão de competência dos funcionários, a gestão do conhecimento contínuo dentro de uma empresa, eu vejo principalmente 3 pontos. Os gestores têm que estar empenhados em entregar as ferramentas necessárias para os colaboradores, né? Precisa saber que ele não precisa recriar a roda do zero. Com um pouco de 2, 3 cliques, ele consegue entregar uma ferramenta que as pessoas vão conseguir usar e acompanhar o seu progresso, tá? Então vai ser fácil. Basicamente, o primeiro ponto seria justamente ter gestores que estão empenhados e dispõem das ferramentas necessárias para ajudar os colaboradores, dedicação sincera para desenvolver, tanto dos colaboradores quanto dos gestores, e, é claro, um plano para medir o progresso, né? A gente tem aquela frase bem conhecida, né? A gente não consegue melhorar o que não consegue medir, né? O que não mede. Então esses seriam os 3 pontos principais que eu sugeriria para as pessoas que estão ouvindo a gente, que é garantir que a gente tenha os gestores empenhados, garantir uma dedicação sincera no seu desenvolvimento e um plano para medir o seu progresso. Como você comentou, Ivan, o pessoal que está se mantendo até agora no podcast e está realmente mostrando que tem esse interesse em desenvolver, buscando novas ferramentas, expandindo a percepção deles do mundo, a gente na S4 Alpha também tem uma surpresa no final, viu? Para justamente recompensar o pessoal que está com a gente até agora. Porque não basta só a gente ter o esforço, a gente também tem que receber o mimo depois de mostrar interesse, né? Depois de buscar o conhecimento, sempre é bom ter um agrado. Sim, não, legal. E é isso que a gente quer saber agora, né? Como que a S4 Alpha ela pode, de fato, ajudar pessoas interessadas a se aprimorarem, né? Como que isso vai ser feito? Ivan, a gente está querendo realmente trazer as pessoas para esse lado da gestão de competência. Então, a gente está propondo aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, principalmente os gestores ou os donos de empresa, a gente está disponibilizando 90 dias grátis da nossa plataforma, tá? Não tem custo nenhum, você vai instalar a ferramenta, é uma ferramenta SaaS, né? Uma ferramenta que fica na internet, então você não tem custo de servidores, você não tem aquela morosidade para chamar um técnico que não funciona isso, não funciona aquilo. A gente da S4 Alpha configura todo o ambiente para você, com os dados da sua empresa, disponibiliza a ferramenta para você e aí você basicamente começa a usar, tá? Então a gente está disponibilizando 90 dias grátis da plataforma nossa, tá? E esse grátis, pessoal, só para ficar claro, não é aquela promoção de pizza que se você comer 3 pizzas grandes, você ganha 4, tá? Não é esse tipo de promoção que a gente está falando. É promoção real. Você está com a gente, a S4 Alpha, nesse momento de pandemia, está buscando ajudar as empresas a se desenvolverem. Então, a gente está realmente, são 90 dias a partir do dia que você tiver a ferramenta disponível para você usar. E aí você usa por 3 meses, tá? Mas assim, Ivan, para a gente não ficar falando aqui só em dono de empresa, só em empresários, só nos gestores de RH, nos líderes e tal, as ferramentas que a gente está disponibilizando para os líderes, as pessoas também que estão ouvindo a gente, os colaboradores individuais, aquela pessoa que tem uma dúvida, que fala assim, pô, Léo, eu procuro me desenvolver faz tempo em liderança, mas eu não sei como fazer isso.
Ou talvez, Léo, eu não sei como fazer aprendizagem contínua, ou qualquer outra dúvida. A gente da S4 Alpha está disponibilizando 1 hora, tá? No próximo mês, então assim, contando a partir da data do lançamento desse podcast, 30 dias para frente, a gente está disponibilizando 1 hora de consultoria ou de mentoria para cada um, né? Para cada pessoa que estiver ouvindo aqui, 1 hora nesse período de um mês. Então a gente está justamente focando nos dois lados, focando no funcionário, no colaborador individual e nos gestores e nos donos de empresa, tá? Para a gente não deixar ninguém fora dessa oportunidade aí. Que joia, gente, olha que top, né? Então a gente começou falando aí de inglês, né? Galera que já segue o podcast, inclusive vamos agradecer aí porque a gente está já com mais de 100 ouvintes frequentes aí do podcast Inglês para Brasileiros, e hoje com benefício legal de uma parceria que a gente fez, foi muito joia, a The Flash e a S4 Alpha se unirem. Dentro disso, então vamos, já que estamos distribuindo, né, vamos aproveitar, né, Léo? A gente fechou uma parceria também aí entre as duas empresas, então as pessoas que vierem encaminhadas também, através desse podcast, né, desse bate-papo nosso, entre eu e o Léo aí, entre as duas empresas, vão ter um desconto também de 33% no curso de inglês, né, para fazer com a gente. Né? Vai ter aí depois o link, nós já vamos deixar aí, você que está ouvindo, já vai ficar disponível hoje aí na descrição, ok? Nas plataformas em que a gente coloca o podcast, ok? Um link específico para você conseguir entrar em contato com a S4 Alpha, né? Também para conseguir entrar em contato com a gente e ter acesso, mais informações a essas ferramentas aí. Léo, queria te agradecer muito por ter tirado do seu tempo aí para esse nosso já crescimento, né? Essa nossa melhoria contínua já startada, vamos dizer assim, a partir de hoje aqui, a partir desse podcast aí. Para nós foi um prazer receber você, a gente aqui no nosso podcast hoje. Obrigado, foi todo meu, Ivan. Prazer foi todo meu. Obrigado aí pelo convite. E see you all. I hope see you again in the future. Thanks a lot, everybody. Ok, thanks, Léo. É isso aí, gente. Esse foi o Inglês para Brasileiros de hoje, o nosso podcast com a S4 Alpha, ok? Um abraço para vocês. Nos vemos na próxima. See you and bye-bye. English for Brazilians. The most delicious podcast to learn English.